seja bem-vindo. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que trata de conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus. Estaremos com você durante 15 minutos. Hoje abordaremos o tema Os Messias do Espiritismo, cuja bibliografia está descrita na descrição do vídeo. Para nos auxiliar a expandir a interpretação desse texto, recebemos com carinho a colega Rosimari Figueirassi, trabalhadora do Movimento Espírita em Caxias do Sul. Muito bom estar contigo hoje, Rose. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é sempre um privilégio. Bem interessante o tema que nós iremos ampliar sobre os Messias do Espiritismo, né? E começamos orientadas pelo prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, assinada pelo Espírito de Verdade, onde informa que os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus, as grandes vozes do céu. É necessário conceituar a virtude para entendermos quem são esses escolhidos, não é? Sim, Eda, e também é muito interessante esse tema. E lá no Evangelho contém, então, essa informação, que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. O homem virtuoso é o homem evangelizado, cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Complementando, informam que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Há também uma pergunta no Livro dos Espíritos, a 114, que fala da progressão dos espíritos, explicando que são os próprios espíritos, cada um de nós, que se melhoram e, se melhorando, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, Ieda, para esclarecer o prefácio, essas virtudes dos céus, essas vozes do céu, como vimos, estão num patamar muito alto, auxiliando ao Criador a realizar seus ditames em todo o universo. Sim, sim. Adicionando a tua informação, estudamos no livro A Caminho da Luz que Deus nunca deixou a humanidade órfã. Em todo o tempo, ele enviou missionários que se serviram de exemplos para várias religiões e seitas, orientando o ser humano à paz, à obediência, à responsabilidade, ao perdão, ao amor ao próximo, como Krishna, Gandhi, entre outros tantos, e até Kardec, né, que teve a missão de pesquisar e fundamentar a doutrina espírita, e isso consta na Revista Espírita de 1868, em fevereiro. Então, os espíritos que auxiliaram o codificador foram claros ao dizer que, quando uma transformação na humanidade deve acontecer, Deus envia em missão um espírito capaz, por seus pensamentos e por sua inteligência superior, de dominar os seus contemporâneos e de imprimir às gerações futuras as ideias necessárias para uma revolução moral civilizadora. Então, a gente entende que não é qualquer um espírito que organiza uma atividade dessa, né, Rosa? Nossa, com certeza, porque se nós temos muitas vezes a dificuldade de administrar a nossa vida, imagina de um universo, de um planeta todo. E é por isso, então, que de tempos em tempos, como tu falaste, destacam-se seres que nos guiam para o progresso. Realizam em poucos anos o que levaria séculos para acontecer. Explicam também que o papel de alguns deles é limitado a um país ou a uma raça, igual ao oficial subalterno, cada um conduzindo uma divisão do exército. E há outros cuja missão é agir sobre a humanidade inteira
e que só aparecem em raras épocas, que marcam a era das transformações gerais. E Jesus Ieda foi um desses enviados excepcionais, e de igual modo um espírito superior dirigiu e deu coesão às forças do espiritismo. Dessa forma, só Deus conhece aquele que está comprometido. Ele é portador daquelas virtudes que há pouco falamos para poder responsabilizar e ter boas intuições em sua tarefa. É tão importante sabermos desse comprometimento deles, que são seres já superiores, e nós aqui, inferiores como somos, muitas vezes nem temos a capacidade de fazer o pouco que nos toca, né? Então, é bom que saibamos também que ao lado de Deus estão numerosos espíritos puros. O que é um espírito puro? São aqueles que passaram por todos os graus da escala espírita e não possuem nenhuma impureza. Aqueles que alcançaram a perfeição, não tendo que sofrer nem provas, nem expiação, e nem estão mais sujeitos a reencarnar em corpos materiais, e estão no seio de Deus. Então, esses têm condição de executar trabalhos específicos. O pai escolhe aquele que está mais preparado para certas tarefas, para tarefas especiais. E são esses espíritos puros que podemos chamar de Cristos, que revelam o pensamento de Deus de época em época. Para resumir esse ponto, então, um grupo de espíritos superiores recebe de Deus a missão de presidir o futuro dos mundos que gravidam no espaço. Foi dessa forma que Jesus recebeu a incumbência de presidir aos destinos do nosso mundo. Quando Jesus encarnou para cumprir o seu papel de mestre, vieram com ele uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de verdade. Então, a todas as partes do mundo e a todos os povos, vieram revelar as leis do mundo espiritual e lançar pelo Espiritismo os fundamentos da nova ordem social. Depois que todos eles se acomodaram, se aprontaram, nasceu Jesus, que presidiu essa reorganização depois. Uns foram para a política, outros para a religião, para a legislação, para as ciências, para que a harmonia geral oportunizasse o mesmo objetivo. E quando conhecemos essas informações, a gente vê o amor divino, pois além dos messias principais, há os espíritos de escola também com os mesmos ideais, a mesma fé, o mesmo desejo, através do pensamento superior. Então, nada é improvisado por Deus. Tudo é planejado. O que tu acha, Rosa? Saber disso é uma benção. E nós temos, então, a certeza de que tudo está certo, porque há um planejamento muito maior que muitas vezes nós não percebemos, mas que está presente. E é fundamental esse planejamento para a harmonia de todas as coisas, o que nem sempre entendemos e o que muitas vezes reclamamos. Veja só. E é importante salientar há muitos espíritos superiores, mas nem todos são messias. Por isso, essa divisão de 3 categorias que operam a regeneração da humanidade. Os espíritos superiores agem livremente e por sua própria vontade. Os espíritos marcados são designados para operações importantes e que podem falir ou não, conforme seu livre-arbítrio, que é sempre respeitado. Quando lhe falta coragem, perseverança ou fé, podem ser substituídos. E os messias, que são seres superiores, do mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem adquirido uma perfeição que os tornou infalíveis, ou seja, que não vão mais errar, daí por diante e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação, verdadeiros representantes da divindade.
É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais para as grandes missões gerais. E há missões que também são confiadas a outros espíritos encarnados ou desencarnados, recebendo a ordem e a inspiração do Pai. Quanta bênção nós temos, né, Ieda? E auxílio. E quando a gente estuda e entende que nós recebemos na Terra Jesus, né, esse espírito de tamanha envergadura, nem ideia a gente tem dessa dimensão. Então, a sua superioridade não se dava pelos atributos físicos, mas pela qualidade moral e do seu perispírito, que dominava a matéria. E também do seu perispírito tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então, na Gênesis, no capítulo 14, a gente consegue obter mais informações. E que lhe davam imensa força magnética, e somada ao seu desejo incessante de fazer o bem. Segundo o espírito, Jesus era o médium de Deus. Vamos imaginar um pouco. Como o nosso espírito é milenar, quem sabe não estivemos com ele na época da sua missão na Terra? E se estivéssemos e conhecêssemos seus exemplos, por que ainda estamos no mundo de expiação e provas? Essa é para pensarmos durante a semana. Porém, se estivermos ou não com ele, hoje nós sabemos que Deus ama cada um de nós, tanto que nos encaminhou o seu Filho, o Messias, para guiar os nossos passos nessa jornada terrestre. Rose, foi muito bom dividir esse espaço contigo. Muito obrigada pelo teu auxílio. Eu que agradeço, e é sempre um privilégio poder levar esse conhecimento a todos, que é transformador em nossa vida. Gratidão. De nada, Rose. Hoje vimos que alguns enfoques sobre os Messias do Espiritismo e deixamos na descrição do vídeo, então, a bibliografia a ser consultada. Desculpa. Deus, esse Pai misericordioso, nunca esquece dos seus filhos e nos encaminha espíritos superiores para nos dar ânimo ante as provas e nos orientar sobre o que é melhor ao nosso progresso espiritual. Confiamos, pois, o Messias é o governador do nosso planeta Terra. Que Deus abençoe a todos e nos dê saúde para continuar essa jornada terrestre. Terminamos por aqui. Foi um privilégio estar com você. Até o próximo encontro.